Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Primeiro eu queria agradecer o privilégio de estar aqui com vocês, participando desse simpósio. Eu particularmente fui muito impactado pelas palestras que foram ministradas nos 4 dias anteriores e saí daqui extremamente enriquecido e confrontado pelos ensinamentos dos irmãos. E louvo ao Senhor pelo pastor Clayton, pelo seminário Charles Spurgeon, por discutir um assunto tão importante e que, de certa forma, é nevrálgico em nossos dias. Antes de tratar do tema proposto, eu queria somente indicar a vocês 2 livros que tratam um pouquinho daquilo que a gente tem discutido aqui. Um é esse livro que foi lançado pela Visão Cristã, pela Consciência Cristã, na Consciência Cristã, chamado Blogs Evangélicos, o impacto da mensagem cristã na internet. Você tem textos aqui do pastor Tiago, do Vinícius, da Norma Braga, do Leonardo Gonçalves, que é o editor do Púlpito Cristão. Eu escrevo e a gente trata sobre assuntos relacionados à internet. São pouquíssimos os livros que a gente trouxe e, se você desejar, você vai poder adquirir esse material lá no stand. Um outro livro que eu gostaria de tratar com vocês rapidamente foi um livro que eu escrevi, um livro pequeno chamado Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, a arte de educar filhos segundo a palavra de Deus. Eu tenho um capítulo aqui que eu trato somente de redes sociais e crianças. Então, fica a sugestão para aqueles que são pais adquirirem esse material e refletirem à luz das Escrituras sobre esses assuntos extremamente nevrálgicos. Queria também falar que a livraria aqui atrás está com um desconto de 30% nos livros da Editora Fiel e 20% nos livros da Editora Monergismo. Então, queria incentivar os irmãos a adquirirem essas obras, porque com certeza, as obras dessas editoras, porque com certeza vocês serão abençoados. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 23 ao verso 31. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não come mais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, que Tu possas nos abençoar nessa palestra e que os assuntos aqui tratados possam servir para a nossa edificação, como também para a glória do Teu nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria inicialmente fazer 4 considerações com vocês. Em primeiro lugar, rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Deixe-me repetir.
Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes sociais é a sua abertura a todo tipo de pessoa, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Em segundo lugar, as redes sociais têm adquirido importância crescente na sociedade moderna. São caracterizadas primeiramente ou primariamente pela autogeração de seu desenho, pela sua horizontalidade e por sua descentralização. Um ponto comum dentre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. Deixe-me repetir. Um ponto comum dentre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A intensificação das redes sociais nesse sentido reflete, segundo alguns, um processo de fortalecimento da sociedade civil em um contexto de maior participação democrática e até mesmo mobilização social. Eu queria, muito rapidamente, trazer alguns números referentes às redes sociais. Por exemplo, o Facebook hoje atinge aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. O YouTube, alguns já acreditam que até já tem ultrapassado esse número, atinge aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. O WhatsApp, que é essa ferramenta que todos nós usamos no nosso cotidiano, movimenta 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. O Messenger do Facebook, a qual eu não uso muito, movimenta ou atinge também aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Instagram, que é uma das mídias que mais tem crescido ultimamente, caminha a largos passos para atingir o seu primeiro bilhão. O Twitter, que é uma ferramenta que, digamos assim, tornou-se um tanto que elitizada, atinge aproximadamente hoje 1 bilhão e 328 milhões de pessoas. O Skype, o qual foi muito usado até alguns anos atrás, ainda assim atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Como o Viber, que atinge 260 milhões, o Snapchat, ontem mencionado ou tratado pelo Vinícius numa das nossas mesas redondas, com 255 milhões, e o LinkedIn com 106 milhões de usuários. Portanto, como costuma dizer lá no Rio de Janeiro, é gente a dar com pau. É muita gente. O universo de pessoas que se relacionam em redes sociais no mundo hoje é impressionante. Eu gostaria também, de forma sucinta e objetiva, tratar de alguns perigos das redes sociais. Se ela atinge tanta gente, é óbvio que ela possui e que ela nos traz alguns perigos, se não vejamos. O primeiro deles é o isolamento social. É impressionante o número de pessoas que se acastelam ou que ficam acastelados em suas casas e seus lares, sem desenvolverem relacionamentos interpessoais na cotidianidade. A quantidade de indivíduos que possuem amigos virtuais nas redes faz com que estas pessoas sejam tomadas pela quase convicção que o relacionamento virtual é mais importante ou tão mais profundo que o relacionamento que se desenvolve tete a tete com uma pessoa.
Esse isolamento social proporciona, obviamente, relacionamentos superficiais. Não há relacionamentos profundos, íntimos entre essas pessoas por um fato absolutamente claro. Não se come juntos, não se anda juntos, não se desenvolve relacionamentos mais próximos, muito pelo contrário. O que se desenvolve são relacionamentos onde a superficialidade se faz presente. Eu lembro que aproximadamente uns 20 anos atrás, eu fui a uma tribo indígena no centro de Rondônia, e para chegar lá era muito complicado. Eu lembro que nós estávamos num Land Rover, e no Land Rover você tinha uma motosserra que era usada para cortar as árvores que estavam no meio do caminho. E às vezes tinha que parar o carro e nós tínhamos que cortar aquelas árvores para poder chegar à tribo. Passado algumas horas de locomoção, nós chegamos a uma tribo chamada Caritiana. Veja bem, não é corintiana, Caritiana. E quando chegamos naquela tribo e eu vi de longe as ocas e casas e um rio, eu me senti o Tarzan, um Tarzan gordo, mas o Tarzan. Eu me senti aquele tipo de pessoa que falou assim, onde eu estou? Que lugar maravilhoso é esse? E aí eu fui levado para uma oca, era por volta de 5 horas da tarde, e eu estranhei que não tinha ninguém próximo. E eu fui nós fomos recebidos pelo cacique, pelo pajé, e eles falaram o seguinte, olha, mais tarde a gente vai ter uma conversa à fogueira, e a gente queria convidar vocês para fazerem parte dessa conversa. E eu falei, vai ser um prazer, nós iremos. E aí eu fiz uma pergunta para o índio que estava próximo de mim. Eu falei, ingenuamente, eu perguntei, aonde tem banheiro aqui? E o índio riu para mim e disse, aqui não tem banheiro. Banheiro aqui é no matinho. E eu falei, que matinho? Ele, lá. Mas eu não aconselho aí porque é hora de surucucu pico de jaca. E aí eu perguntei a ele, o que é surucucu pico de jaca? E o índio falou, surucucu pico de jaca é a única cobra que quando vê o homem, ela vai atrás dele e pica ele. E eu falei, passou à vontade do banheiro e vamos esperar o momento certo e adequado para a gente usufruir dessa liberdade. E aí eu percebi também que eles não davam nada para a gente comer. E eu descobri que aquela tribo, ela era uma tribo que cada um caçava o seu alimento. Eu vi macaco chegando, eu vi banana para tudo que é lado, e eles não compartilhavam nada, porque o conceito deles é que cada um tinha que alcançar, ou comprar, ou melhor, caçar sua comida. E eu fiquei, como diz o ditado popular, ver navios, e alguém me disse, no seu caso, então, ainda é mais difícil, porque na cultura deles, quanto mais gordinho for, melhor caçador é. E eu falei, estou na pista. Estou na pista. 2 dias aqui, estou na pista. Mas o tempo passou e a gente foi para a beira da fogueira. E ali me chamou a atenção que à beira dessa fogueira, ou em volta dessa fogueira, você tinha homens, mulheres, crianças, adolescentes, e todos eles interagiam, e conversavam, e se relacionavam com muita profundidade. Você não percebia quebra ou distorções sociais nos relacionamentos. Havia uma proximidade interessantíssima. E eu lembro que na época, eu lembrei do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, quando as pessoas, nas noites quentes de verão, colocavam as suas cadeiras à porta de suas casas para desenvolverem relacionamentos mais próximos. Hoje já não se pode fazer mais isso, porque além de roubar a cadeira, vai roubar o cidadão. Todavia, aquela tribo nos mostrou a profundidade de relacionamentos. E quando a gente olha para os dias de hoje, a gente percebe que as redes sociais contribuíram, de certa forma, para um esvaziamento de relações mais próximas, mais profundas. As pessoas, quando vão a um restaurante, e todos nós sabemos disso, cada um pega o seu smartphone e fica publicando alguma coisa, ou curtindo, ou vendo alguma coisa que de certa forma o interessou, deixando de lado relacionamentos aos quais poderiam ser mais profundos. Um outro perigo da rede social é que a gente transformou
os relacionamentos em relacionamentos descartáveis. Quando alguém nos aborrece, nós bloqueamos. Quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nós descartamos. Se a gente parar para pensar sobre os nossos pais, os nossos avós, você vai perceber que eles tiveram amigos que duraram a vida inteira. Você vai conversar com uma senhora, com um senhor de seus 80 anos de idade, eles vão compartilhar das suas amizades de 60, 50 anos de história. Hoje já não é mais assim. As redes sociais contribuíram para que a vida seja descartalizada, para que ela seja jogada no lixo. Se eu me aborreço com o indivíduo, bloque nele. As redes sociais também oferecem um mundo marcado pela ausência de frustrações. Nunca tivemos tanta gente tomada pelo sentimento que a leva a um estado de iminente e constante frustração. É a chamada geração mimimi, que nessa perspectiva, no intuito de ficar bem com todo mundo, desenvolveu, pastor Gaspar, uma nova filosofia chamada deboísmo. O que é isso? Talvez alguns estejam a perguntar. O deboísmo é uma filosofia internetiana, facebookiana, que diz o seguinte: eu não quero me aborrecer com ninguém, eu quero é ficar de boa. Por isso o deboísmo. E aí, nessa perspectiva, em nome do politicamente correto, não há espaço para divergências, nem para discussões, porque quando se surge isso, aparece o mimimi, e quando o mimimi vem, há frustrações, e quando as frustrações surgem, as relações são descartáveis. Um outro perigo das redes sociais é um mundo de ilusões. Fantasia-se, fabrica-se conceitos, ideias e pressupostos de um mundo absolutamente distinto. Nessa perspectiva, a gente vê pessoas transformando-se em Dom Quixote de La Mancha, lutando contra moinhos de vento, como se aquilo fosse uma batalha hercúlea que precisasse ser desenvolvida cotidianamente na expectativa de espantar e espalhar a mundo afora as frustrações provenientes de fantasmas. E por fim, um dos últimos perigos das redes sociais são as brigas, discussões e intermináveis conflitos beligerantes. Mas aí talvez você esteja a dizer, mas as redes sociais, elas nos trazem benefícios. É claro que sim. E quais são eles? Primeiro, interação e relacionamento com pessoas diferentes, de culturas e nações diferentes. Quantas pessoas nós não conhecemos de cidades diferentes do nosso país, de estados da federação, pessoas que nós começamos a conversar e descobrimos que possuímos sintonia em ideias, em concepções e percepções, amigos que saem do campo da virtualidade e passam a ser pessoas que se relacionam quase que anualmente em eventos ou em reuniões específicas. As redes sociais promovem e proporcionam novas amizades. Elas podem e promovem a possibilidade de estudo e de crescimento profissional. Há pessoas que aprendem princípios, pressupostos, dicas, instruções dos profissionais mais distintos, das áreas mais diversas da sociedade, que nos instruem, que nos ajudam a adentrar no mercado de trabalho de forma diferenciada. Ela contribui para termos uma vida mais rápida, mais ágil, na divulgação de textos, na divulgação de conceitos, de ideias, na quebra de paradigmas, na construção de perspectivas diferenciadas. Ela contribui, ela traz o benefício do entretenimento, do lazer, da arte, da cultura. Ela nos proporciona ter momentos de extrema alegria, principalmente quando o Flamengo perde e a gente pode zoar os amigos na internet. As redes sociais contribuem com a busca por informação, na troca de informação.
no auxílio à pesquisa, como centro de informação em alguns casos, superando distâncias, obstáculos e dificuldades geográficas. Isto posto, surge a pergunta: como usar então as redes sociais para a glória de Deus? Como usar então o Facebook para a glória de Deus? O Instagram, o Twitter ou qualquer outra dessas? Como eu falei, uma enorme multidão utilizam as redes sociais. O Facebook então nem se fala. As estatísticas apontam para 2,7 bilhões de pessoas. Todavia, muitos dos adeptos desta mídia e de outras mídias têm usado esse espaço para divulgar fofocas, imoralidades, tolices, chocarrices, palavrões, isso sem falar na propagação de fotos, banners, desenhos que nada edificam e muito menos glorificam a Deus. Queria te fazer uma pergunta. Como você tem usado as redes sociais? Como você tem usado, por exemplo, o Facebook? Será que o Facebook ou as redes sociais servem ou tem servido para você como uma plataforma de vaidades? Ou como um ringue onde você destila o seu ódio, vomitando sobre aquele que com você se relaciona no dia a dia, seus conceitos, suas ideias, da expectativa de que você seja o vencedor de uma batalha? Meus irmãos, eu entendo que as redes sociais podem muito contribuir para a nossa edificação. Eu compreendo que as redes sociais podem e devem glorificar a Deus através dos seus usuários. À luz dessa afirmação, eu gostaria de oferecer algumas dicas simples, práticas e assertivas de como usar as redes sociais para a glória de Deus. Se não, vejamos. Primeiro, use as redes sociais para fazer amigos e não criar conflitos e discussões beligerantes. Uma vez o reverendo Augusto Nicodemos falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: Renato, nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender, e você precisa aprender, e aquilo foi forte demais para mim, a escolher as suas brigas. Às vezes a gente entra nas redes sociais pronto para um nocaute. Eu fui torcedor, membro de uma torcida organizada do Fluminense antes de Cristo me salvar. Não era fácil. Principalmente quando tinha jogo contra o Flamengo, eu ia para o Maracanã pronto para matar ou para morrer. Não foram poucas as vezes em que nós nos envolvíamos em brigas homéricas. Não foram poucas as vezes em que torcedores caídos no chão tiveram os seus rostos chutados por esse que vos fala. A expectativa que a gente tinha em ir para o jogo era de quebrar o pau, literalmente, até que Cristo me salvou. Mas às vezes eu olho para as redes sociais e para o Facebook e eu fico imaginando do outro lado da linha o cara dizendo o seguinte: deixa eu ver qual briga hoje eu vou escolher. Deixa eu ver quem hoje eu vou nocautear. Deixa eu escolher um indivíduo para poder ultrajá-lo, humilhá-lo, para tentar de alguma forma ofendê-lo. E quantos não agem dessa maneira? Quantos não constroem ou não usam o Facebook para, por exemplo, espezinhar aquele com o qual diverge? Não,
Nós não glorificamos a Deus quando agimos dessa forma. Nós glorificamos a Deus quando nós usamos essa ferramenta, sim, para construir pontes, para construir relacionamentos, para ser propositivo nas nossas ideias, nas nossas percepções. Você já se deu conta que você pode ser propositivo doutrinariamente, ensinando conceitos, valores e pressupostos, sem que com isso você afronte alguém de forma assertiva e tente de alguma forma humilhar alguém porque diverge de você? Já se deu conta que aqueles que desenvolvem uma espiritualidade, eu não estou dizendo politicamente correta, mas uma espiritualidade sóbria, madura, conseguem fazer amigos? Você pode usar, em segundo lugar, o Facebook e as redes sociais para consolidar relacionamentos. Pessoas, às vezes, que vocês se relacionam diariamente, que moram distantes. Por exemplo, vou usar aqui o meu amigo Tiago. O Tiago mora em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro. Nós nos falamos todos os dias, juntamente com outros pastores, através do WhatsApp. E é impressionante como essa rede social aprofundou a amizade e os vínculos relacionais entre um grupo de pastores e amigos. Você já se deu conta que isso pode ser feito, e quando isso é feito, Deus é glorificado? Terceiro lugar, você pode usar as redes sociais para o discipulado, para ajudar aquele que está fraco na fé, para perguntar a ele por que no culto de domingo à noite ele não foi, por que ele estava deprimido, angustiado, por que o seu semblante caiu, por que ele está enfrentando lutas na sua cotidianidade, e isso tem o feito desanimar na sua caminhada da fé. Já se deu conta que você pode usar as redes sociais para pastorear o coração do aflito, para fortalecer o coração do desanimado, até mesmo para chorar com ele, chamando para um encontro pessoal, onde você pode ouvir suas agruras, suas decepções, suas frustrações, desconstruindo conceitos talvez equivocados que estejam proporcionando com que ele esteja vivendo uma vida entristecida. Em quarto lugar, você já se deu conta que você pode usar o Facebook para criar pontes em vez de muros? Esse é um problema humano. Nosso estado de depravação total é terrível. Se não fosse a graça de Deus nos impedindo de fazer algumas coisas, não existiria a sociedade. A graça comum nos limita em muito, mas a graça de Deus, a qual nos alcançou mediante Jesus e que nos tem transformado diariamente, tem que nos levar a entender que nós precisamos ser construtores de pontes. E você? Será que você é um construtor? Ou será que você é um edificador de muros? As redes sociais apontam para a nossa maturidade ou imaturidade. Ela aponta para a nossa capacidade de lidar com situações adversas. Ela mostra a nossa capacidade de lidar, por exemplo, com calúnias. Tem gente que, quando é envolvido por uma calúnia, roda a sua baiana gospel na expectativa de julgar ou de vingar-se daquele que o ofendeu. Isso me faz lembrar uma irmã que certa feita falou exatamente isso para mim. Ela falou: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, mas olha, eu vou dizer uma coisa, se pisar no meu pé e eu rodar minha baiana gospel, ninguém me segura. Crie pontes. Use o Facebook ou as redes sociais para edificar o povo de Deus com mensagens abençoadoras. Use o Facebook ou as redes sociais para animar e fortalecer o fraco na fé. Use o Facebook para celebrar a vida, a família e a amizade. O que desconstrói
esse conceito gnóstico de que a gente tem que se preocupar somente com o espiritual. A rede social pode ser um momento também onde você vai colocar as fotos de você rindo com o seu filho, celebrando com o seu filho, celebrando a sua família, viajando com os seus parentes amados, encontrando-se com amigos queridos, festejando a vida, entendendo que ela é dura, difícil e árdua, como bem dizia Jonathan Edwards, e que nós precisamos aproveitar esses momentos que o Senhor nos dá, para que a gente possa festejá-lo e celebrá-lo de forma diferencial e exponencial. Celebrar a vida, celebrar a família e celebrar a amizade. Num dos meus livros eu falo que falar bem faz bem. Quando meu filho mais velho era menor, eu resolvi mandar uma mensagem para ele. Era por SMS, não existia o WhatsApp. E eu falei para ele o seguinte, eu falei: João Pedro, eu acho você maravilhoso, eu te amo, eu gosto demais de você. E ele me respondeu, ele devia ter seus 12, 13 anos, ele disse o seguinte: papai, eu gostei. E eu falei: esse menino quer ser elogiado. E eu falei para a secretária: segura o pessoal em meia hora, porque eu preciso trocar alguns SMS com meu filho. E fiquei mandando mensagem para ele, e ele mandando mensagem para mim. E eu percebia que quanto eu o elogiava e falava bem, isso fortalecia os relacionamentos. Às vezes as redes sociais nós usamos para falar mal, quando do ponto de vista que glorifica a Deus, nós podemos usá-la para falar bem. Já experimentou falar bem de alguém na rede social? Por exemplo, Vinícius. Olha, o Vinícius, ele é um cara fantástico, a palestra dele foi maravilhosa e eu recomendo a você assistir o vídeo dele na Charles Spurgeon. Já se deu conta que a gente pode ser diferenciado ou agir de forma diferenciada quando a gente celebra a vida, quando a gente celebra amizades, quando a gente celebra a família e quando a gente usa essas estruturas para falar bem? Em 8º lugar, a gente pode usar o Facebook e as redes sociais para evangelizar e testemunhar do amor de Cristo. Será que você tem feito isso? Eu não estou dizendo para você criar textos evangelísticos como comumente alguns achavam, né? Eu acho interessante que antigamente, eu não sei se ainda é assim, né? As igrejas, elas entendiam que o culto de domingo, elas tinham que ser culto evangelístico, e as pregações, elas precisavam ter um tom evangelístico. Eu não estou dizendo isso, não estou tratando dessa perspectiva. Até porque eu entendo e compreendo que a evangelização, ela se dá no relacionamento. Os relacionamentos, a forma com que Jesus pregava o evangelho, se dava efetivamente nas relações com as pessoas. Pessoas se convertem através de relacionamentos. Quer ver um exemplo? Dos que estão aqui presentes, quantos foram alcançados por Cristo através de um programa de televisão? Levante a mão. 2 pessoas. Quantos que estão aqui presentes foram alcançados por Cristo por um programa de rádio? Levanta a mão. Ninguém. Numa cruzada evangelística? Ninguém. Mas quantos foram alcançados por Cristo e por sua graça através de um amigo que lhe pregou o evangelho, de alguém que lhe compartilhou as boas novas de Cristo Jesus num relacionamento pessoal? Levante a mão. É impressionante. Por que não usar isso? Por que não criar vínculos com pessoas? Às vezes na sua universidade, e você começa a desenvolver relacionamento com ela, não somente pessoal, mas trocando mensagens, e aí aparece a oportunidade, você pode falar da beleza do evangelho, da graça maravilhosa de Jesus, desse evangelho que transforma o coração do pecador, que tira a angústia da alma, e que leva ao homem a ser pleno, e a experimentar um gozo e uma alegria que somente o Cristo pode dar. A gente glorifica a Deus quando a gente faz isso. A gente otimiza o tempo quando a gente faz isso.
Em nono lugar, a gente glorifica a Deus quando a gente usa o Facebook ou as redes sociais para celebrar o nome do nosso Redentor através da nossa gratidão por aquilo que Ele nos tem dado e por aquilo que Ele nos tem feito. Interessante que muitos, quando estão passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, colocam esse problema e essa luta nas redes sociais em tom de murmuração. Thomas Watson dizia que murmuração é canção para o diabo. Quantos não são os crentes que comportam-se como aquela hiena de um desenho animado antigo? Você lembra de um desenho antigo de uma hiena que dizia: ó céus, lembra? Quem viu esse desenho? Ó vida, ó desgraça, nada funciona, nada dá certo. Tem gente que comete o desatino, age de forma imatura, transformando as redes sociais num muro de lamentações, e agindo desta forma, contribui efetivamente para que o incrédulo olhe para nós, ou olhe para as nossas vidas, ou olhe para a sua vida, e enxergue em você alguém que não confia no Deus que lhe salvou e lhe redimiu. As redes sociais são oportunidades que Deus nos dá para mostrar àqueles que conosco se relacionam que ainda que a terra não floresça, ainda que os montes se lancem ao mar, ainda que o produto da vide minta, não, ainda que nós estejamos passando por situações das mais variadas possíveis, Ele é digno de ser louvado, adorado e exaltado. Minha mãe faleceu tem 4 meses. E foi muito difícil para a nossa família lidar com a perda dela. Mas todos nós, filhos, os cristãos, obviamente, usamos a rede social para mostrar com aqueles que nós nos relacionávamos a nossa confiança, a nossa certeza de um Deus soberano que reina e domina e controla e governa todas as coisas. As redes sociais nos oferecem oportunidades fantásticas para que a gente possa celebrar ao Senhor e dizer àqueles que conosco se relacionam que Deus é bom, que sua misericórdia se renova a cada manhã, que nós o amamos independente das circunstâncias, que a nossa esperança não está nesta terra, que a nossa esperança está no Redentor, que há de voltar e há de levar a sua igreja para viver com Ele no novo céu e na nova terra, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu termino contando uma pequena história para você, de uma senhora que eu conheci no Haiti. Eu cheguei no Haiti 4 meses depois da destruição de Porto Príncipe, por um terremoto terrível que você acompanhou pela televisão. 400 mil pessoas morreram. E quando lá cheguei, boa parte dos corpos ainda estavam insepultos. O odor era terrível. Não tinha água para se beber. Nós andávamos com algumas pastilhas de cloro na mão e jogávamos na água e rogávamos a Deus que nos livrasse do cólera e de coisa pior. Eu lembro que numa tarde eu cheguei na sede provisória da Organização Mundial de Saúde e eles nos entregaram uma garrafa, para cada pessoa uma garrafa de água. E eu olhei aquela garrafa de água e falei: meu Jesus, uma garrafa de água. E quando eu abri a garrafa de água, uma criancinha olhou para mim e falou: Bianco, Bianco, branco, branco.
me dá a água. E não restou fazer outra coisa a não ser dar água para aquela criança. Mas naquela mesma tarde a gente foi a um lugar onde estavam milhares de desalojados e desabrigados. Gente que tinha perdido tudo. Tudo. Inclusive seus familiares. Enquanto eu andava em meio àquele local, eu comecei a ouvir uma melodia de uma canção que eu conhecia num idioma completamente desconhecido. E eu resolvi seguir a voz. Quando percebi, ela vinha de uma barraca, e eu resolvi entrar ousadamente naquela tenda. Lá dentro não tinha nada, não tinha víveres, não tinha água, muito menos roupa. Tinha uma senhora, por volta dos seus 60 anos, ajoelhada no chão, que tinha perdido seu marido e seus filhos, cantando em crioulo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. E ela olhou para mim, deu um sorriso e disse: temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Aquela mulher me ensinou que tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. E hoje eu entendo que a gente precisa usar as redes sociais para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.